A paz do Senhor, meus queridos irmãos, que Deus abençoe vocês. Nós vamos estar fazendo um estudo agora muito interessante. E antes disso, eu vou falar para você sobre a apostila, Apocalipse Simplificado. Você pode baixar gratuitamente, baixe, imprimir, encadernar, para você fazer as suas anotações, conferir na Bíblia e compartilhar com outros irmãos. Os direitos autorais estão reservados para curso bíblico online. É proibida a reprodução total e parcial para fins comerciais. Você pode distribuir livremente, sempre de forma gratuita, sem modificar o conteúdo, ok? Precisou falar conosco? Entre em contato pelo contato@cursobiblicoonline.com.br ou cursobiblicoonline contato@gmail.com, ok? Vamos lá, sem demora. O ponto importante do estudo de hoje vai ser um estudo muito breve, né? Mas é um estudo interessante. É esse aqui. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Ok? Então vamos lá. Nós temos duas referências para esse texto, que está em Mateus 24, verso 28, e Lucas 17, verso 37. Onde estiver o cadáver, ou o corpo, aí estarão as águias, ou os abutres. Vamos explicar isso aí, tá ok? Então está escrito aqui em Mateus 24, 28. Pois onde estiver o cadáver, aí se juntarão as águias. E aqui Lucas fala, e respondendo, disseram-lhe, onde, Senhor? Ele disse, onde estiver o corpo, aí se juntarão as águias. Ok? Vamos lá. Cadáver é corpo caído. Então, cadáver e corpo dá na mesma. As águias são abutres, que embora maiores em tamanho e mais fortes, os antigos, naquele tempo, entendiam como uma raça de águias, ou seja, você falar abutre ou falar águia não fazia diferença alguma. Eu vou mostrar, por exemplo, alguns textos bíblicos para você entender. Aristóteles observou que esse pássaro tem a capacidade de farejar a sua vítima a grande distância e que, com frequência, olha que informação interessante Aristóteles nos deixou. Com frequência, esse animal acompanhava os exércitos. Por que será que um abutre acompanhava os exércitos, por exemplo, de Napoleão? Né? Você tem relatos históricos sobre isso. É claro que esse animal é extremamente inteligente. E por que ele acompanhava o exército? Porque ali você tem uma grande possibilidade de ter carne para comer. Evidentemente, quando algum daqueles soldados morressem, ou todos eles, teria um banquete à disposição. E isso está muito relacionado com o que a Bíblia diz. Vamos lá. Olha esse texto aqui que interessante, em Oséias 8:1. Põe a trombeta, olha, sempre destaco essa palavra. Põe a trombeta à tua boca, ele virá como a águia, contra a casa do Senhor, porque, então, por quê? Transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Jó 39, 27 a 30. Ou se remonta a águia ao teu mandado e põe no alto o seu ninho, nas penhas mora e habita. Penhas são pedras, né? E habita no cume das penhas e nos lugares seguros. Dali descobre a sua presa, seus olhos a avistam de longe, e seus filhos chupam o sangue, e onde há mortos, ali ela está. Peraí, mas essa descrição de águia, como nós havíamos dito, as águias são abutres que os antigos entendiam como a raça de águia, ok? Então você vê que a descrição aqui, a princípio parece ser apenas de uma águia, mas ele conclui falando que essa águia chupa o sangue e onde há mortos, ali ela está. Isso caracteriza claramente um abutre, tá ok? Vamos lá. Algumas interpretações que já foram dadas, para esse texto. Primeira, o corpo seria simbolizado pelo pão, onde as águias seriam os crentes que participam da ceia do Senhor. Fica meio deslocada essa interpretação, ela foi muito aceita por muitas pessoas, tá?
Inclusive, teólogos recentes aderiram a essa interpretação, mas eu não acredito que ela seja muito plausível, não. Outra interpretação foi os mortos para o mundo, ou seja, o corpo, né, morreu para o mundo, receberiam as águias, que no caso seriam os dons do Espírito. É meio que forçar o texto a dizer o que ele não está dizendo, né? Terceira interpretação, Jerusalém e os judeus seriam os cadáveres que teriam atraído as águias romanas, porque o símbolo do Império Romano era águias, né? Então, é uma interpretação, assim, historicamente até coerente. Quarta interpretação, o cadáver seria o indivíduo espiritualmente morto, e as águias seriam os anjos vingadores enviados por Cristo. Quinta interpretação, o cadáver, corpo dos santos mortos, ou seja, aqueles irmãos que morreram em Cristo, seu corpo, seu cadáver está lá, serão ressuscitados e levados até Cristo pelos anjos, que seriam as águias. Um anjo é comparado a uma águia em Apocalipse 8:13, por exemplo. Então, nessa interpretação, o que seria? Ela é até interessante por causa do contexto. Na vinda de Cristo, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e aí o que vai acontecer no arrebatamento? Os anjos seriam enviados e coletariam essas pessoas para encontrar com Cristo. Os anjos aí são o papel das águias, e os cadáveres seriam aqueles mortos que ressuscitam então. Mas temos uma sexta interpretação, eu não achei uma sétima até agora, né? Em que o cadáver seriam os mortos na batalha final. Essa é, inclusive, a primeira interpretação que eu conheci e que eu acho que faz muito sentido. O cadáver seriam os mortos na batalha final contra o cavaleiro do cavalo branco, que é Jesus. E as suas carnes serão dadas às aves do céu e a outros animais também, claro. Porque uma vez que você tem um grande número de mortos, os primeiros animais a avistarem aquilo ali, já que Aristóteles testemunha que esses animais acompanhavam os exércitos, a gente vai ter exércitos reunidos ali. Certamente esses animais vão estar ali entre aqueles mortos na batalha final. Vamos para o texto bíblico? Ezequiel 39 fala o seguinte: Tu, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor, Deus, dize às aves de toda espécie, a todos os animais do campo, ajuntai-vos e vinde, ajuntai-vos de toda a parte para o meu sacrifício, que eu oferecerei por vós, sacrifício grande nos montes de Israel. Aqui está dando uma localização desse evento, que aqui, se eu não me engano, é denominado a guerra de Gog, né? Magog. Deixa eu só conferir, para que eu não venha falar alguma coisa de cabeça e acabar vacilando, né? Porque acontece da gente vacilar de cabeça. Vale de Ramon Gog no verso 15. Ok? Forças de Gog, tudo mais. Isso, essa batalha de Gog em Ezequiel. Não tem nada a ver com Gog Magog lá do final do milênio, porque isso aqui aponta para o Armagedon, tá? E comereis a carne e bebereis o sangue, comereis a carne dos poderosos, e beberei o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros, dos cordeiros, dos bodes, dos novilhos, todos engordados em Bazã. Lembra de geografia bíblica? No meu sacrifício, que oferecerei por vós, comereis a gordura, até vos fartardes, e bebereis o sangue, até vos embriagardes. A minha mesa, olha aí, banquete que Deus está oferecendo. Vós vos fartareis de cavalos e de cavaleiros. Cavalos e cavaleiros. De valentes e de todos os homens de guerra. Diz o Senhor, Deus. Manifestarei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o meu juízo, que eu tiver executado, e a minha mão, que sobre elas tiver descarregado.
desse dia em diante, os da casa de Israel saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. Um paralelo profético aqui ocorre exatamente na batalha do Armagedon antes do milênio, ok? Que está aqui em Apocalipse 17, verso 14, que é uma prévia, né? E Apocalipse 19 é onde ocorre o fato. Na prévia diz assim: estes, que são os 10 reis, mais o anticristo, a qual o texto estava se referindo no verso anterior, combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, com Cristo, chamados, eleitos e fiéis. Exatamente o que aconteceu. As pessoas foram arrebatadas para encontrar com Cristo nas nuvens, e a partir daí ele desce como cavaleiro do cavalo branco para enfrentamento desses 10 reis e o anticristo que serão vencidos. A partir desse momento, a igreja sobe e acompanha ele. Exatamente esse é o propósito do arrebatamento. Vamos ver aqui. Eu vi o céu aberto e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele se chama Fiel e Verdadeiro, e julga, veja bem, e peleja com justiça. Ele não julga e peleja de qualquer maneira. Ele tem justiça nas suas atitudes. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves. Olha aí, ó. Aí se ajuntarão as águias. Onde estiver o morto, aí vai se juntar as águias. Falando a todas as aves que voam pelo meio do céu, ou seja, aqui seria um símbolo dos animais. E dizia o seguinte: vinde, reuni-vos, exatamente como aqui fala, juntai-vos, vinde, ajuntai-vos, né? Para a grande ceia, uau, a grande ceia de Deus. Olha o banquete que Deus está dando. Exatamente como fala assim, ó, a minha mesa. Venha à minha mesa comer o quê? Carne dos cavalos e cavaleiros. E ele fala, para que comais a carne de reis. Quem são esses reis? Os 10 reis, o anticristo, né? Carne de comandantes, de poderosos. A carne de cavalos e seus cavaleiros. Carnes de todos, quer livres, escravos, tanto pequenos como grandes. Ou seja, mas isso ocorre aonde? Isso ocorre aqui, ó, nos montes de Israel. Você que fez geografia bíblica aqui no canal, lembra-se exatamente de onde fica o Vale do Armagedon, mas não é, essa batalha se estende também, você percebe que ela se estende por todo Israel, né? Muitas nações estarão reunidas, muitos exércitos estarão reunidos, e o Senhor vai fazer vai ter uma grande vitória, porque ele julga e peleja com justiça. Então, aonde estiver o cadáver, esse cadáver não é qualquer cadáver. E essas águias representam os animais que vão lá, que são os abutres, que vão comer. Comer o quê? Como aqui fala em Ezequiel, comer a carne de cavalos e de cavaleiros, na mesa do Senhor, que ele preparou. E ele fala, carne dos poderosos, olha, tá vendo? Homens de guerra, olha, homens de guerra, ou seja, que guerra é essa? Batalha da Armagedon. E aí ele fala aqui, vem, né? Fala com as aves do céu, vinde, reuni-vos à grande ceia de Deus. O que é isso? A minha mesa. Quem está falando isso é Deus. A minha mesa. Grande ceia de Deus. Para que coma a carne dos reis, carne dos comandantes, dos poderosos, aí, ó, né? Carne dos poderosos, carne de cavalos e cavaleiros. Cavalos e de cavaleiros. Então, eu queria concluir esse estudo pequenininho, né? Mas é um estudo importante. Muitas pessoas já perguntaram o que significa onde estiver o cadáver, aí se juntarão, vou limpar aqui para ficar bonitinho, aí se juntarão as águias. Então, está aí, tá ok, meus irmãos? Ore por nós, que Deus te abençoe. Até o próximo estudo, se Deus quiser.